Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes e a minha convidada de hoje é a criadora Inês Garrido, a quem eu começo por dizer olá e dar as boas-vindas a esta nossa conversa. Olá, Inês. Olá, Pedro. Então, Boas. E olá a todos. exatamente, já agora. Estão a ouvir, claro. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer era um pedido. Se podias falar-nos um pouco do teu percurso artístico até agora, para iniciar quem nos vê. Sim, então, eu comecei o meu percurso artístico no Porto, na Academia Contemporânea de Espetáculo. Fiz os 3 anos, depois tive mais ou menos um ano a trabalhar e depois fiz a Escola Superior de Teatro e Cinema, que acabei em 2017. E depois nessa altura, quando acabei a escola, também já tinha percebido que eu tenho um bocadinho de bichos carpinteiros, então não consigo estar só a fazer uma coisa. Então sempre pensei muito, ou sempre quis muito, não só trabalhar como atriz, mas também criar as minhas coisas. Então depois, quando saí da escola, ainda trabalhei com a Companhia de Teatro da Almada, depois mais tarde com a Cepa Torta, e fui fazendo assim as minhas pequenas coisas. Ainda ensinei um espetáculo para uma associação também sobre comunidades, é engraçado, que era a Associação de Doentes Bipolares da Região Norte. E fui fazendo assim as minhas performances e as minhas pequenas coisas. Depois fundei aqui um espaço no Porto, que se chama Ermo do Caos, com o Pedro Melo Alves, onde temos assim uma espécie de uma sala de bolsa e fazemos muita programação independente e também fazemos lá algumas coisas nossas. Muito Pronto. muito interessante isso. Queria falar ou orientar a nossa conversa agora para o projeto que nos traz aqui à conversa, que é o Parallax. Como é que surge esse projeto? Este projeto surge porque o Rodrigo Malvar, do Teatro do Frio, Pesquisa Teatral do Norte, me liga a dizer assim: olha, quero que me apresentes um projeto, gostava que me apresentasse um projeto para o Cultura em Expansão. Cultura em Expansão é um programa municipal da Câmara do Porto, que trabalha sobretudo em descentralizar a arte de alguma forma. Então eles operam sobretudo em 4 quadrantes, um deles é pasteleira, portanto todos os bairros sociais é pasteleira, o bairro da Boça na Lapa, Campanhã e Miragaia. E então o que eu pensei na altura em conversa com o Rodrigo foi que seria se calhar mais interessante pensar mesmo num projeto de raiz para a pasteleira, do que se calhar estar à procura de coisas que pudessem caber ou coisas que eu já tivesse feito que pudessem caber. E pronto, então apresentei-lhe um projeto e eventualmente esse projeto foi aprovado e é assim que de alguma forma começa o Parallax. E como é que se iniciou e como é que estabelece esse envolvimento com as comunidades do bairro social da Pasteleira, então? Essa é uma pergunta muito engraçada, porque por causa da palavra comunidades, ainda no outro dia estava em conversa com o Rodrigo a falar sobre isto, porque eu acho que quando se esboça o projeto, que no início era também com o Rafael Jorge, que tirou Filosofia e Belas Artes, quando começámos no início o projeto, nós tínhamos a sensação, ou tínhamos o objetivo de alguma forma de facto conseguir contactar com muitas pessoas. E no início nós queríamos criar um espaço que fosse uma espécie de uma ágora, ou seja, um espaço onde as pessoas daquelas várias comunidades, porque a Pasteleira é um bairro ainda bastante grande, que alberga vários bairros, e então nós queríamos criar uma ágora onde as pessoas de alguma forma pudessem partilhar aquilo que pensavam, que sentiam, quais é que eram as suas inquietações, as suas intuições artísticas. E depois, quando fomos para o terreno, sobretudo num contexto pandémico, percebemos, uau, isto não vai ser possível desta forma. Então tivemos que adaptar um bocadinho o projeto. E então o que é que nós fizemos em termos do envolvimento com as comunidades? Foi literalmente falar com pessoas que estavam nas ruas, pessoas que quisessem falar connosco, e depois criámos contactos, também a partir, com bastante ajuda do Teatro do Frio, criámos contactos com associações que operam nestes territórios.
como por exemplo a ADILO, o Centro de Dia, as associações de moradores, estes bairros ainda têm associações de moradores, o SIS, e também criámos contacto com pessoas, ou seja, mais do que, acho eu, comunidades em si, foram pessoas que foram estratégicas para nos apresentar outras pessoas e para nos falarem muito do que é a vivência, ou do que foi do que foram as suas vivências. Fala-nos um pouco do nome do espetáculo. Sim, então, nós quando nos sentámos para escrever o projeto, que isto aqui já foi, acho que a primeira versão do projeto já tem um ano, e quando nos sentamos para escrever o projeto, percebemos que queríamos muito trabalhar com estas comunidades, mas nunca de um ponto de vista vertical. Ou seja, queríamos sempre que fosse uma relação de horizontalidade com as pessoas. E então, parecia-nos muito paradoxal fazermos um objeto artístico sobre uma comunidade e isso não ser vertical, porque levanta-se a questão, mas quem é que nós somos para falar sobre estas pessoas? Ou seja, no limite, isto aqui porque o projeto se propunha a falar sobre, ou a pensar sobre a ideia de identidade. E no limite, de facto, tivemos muitas vezes esta pergunta ao longo do projeto, que é, somos pessoas externas que chegam, que olham, que observam, que criam alguma coisa e que vão embora. E queríamos muito que essa relação não fosse uma relação utilitária. Pronto, então como isso era uma coisa muito, muito importante para nós, começámos a pensar, ou a tentar pensar num objeto que na verdade tivesse diferentes formas de observação sobre aquele território, ou seja, como é que nós podemos criar diferentes perspectivas sobre esse mesmo território, o que é um bocadinho a ideia de paralaxe, que é quando nós vemos um objeto e ele se altera devido à nossa posição de observador. Então é daí que vem o nome. O nome, certo. E como é que foi o processo de construção do texto do espetáculo? Sim, portanto, este envolvimento, nós depois o que fizemos foi, ainda antes do texto, o que nós fizemos foi muitas das vezes, nós criávamos coisas, pequenos objetos, e escrevíamos muito, documentávamos muito sobre coisas que nos contavam. Depois criávamos esses pequenos objetos e propusemos algumas vezes na comunidade olharmos para esses objetos e termos o feedback deles. E, portanto, este trabalho de campo que durou mais ou menos 6 meses, depois em setembro foi quando começámos de facto a fazer o espetáculo. Isto é o que nos dá a maior parte do material para depois escrevermos escrevemos o texto para o espetáculo. E então, basicamente, o que fizemos foi sentámos-nos todos, ou seja, a equipa nuclear, que sou eu, a Maria Luís Cardoso, que é a atriz, o Diogo Mendes, que é o designer de luz, o João Grilo, que é o nosso sonoplasta, e o Miguel F., que é o nosso videógrafo. E então nós sentámos e falámos muito, vimos muitas coisas que gravámos, e discutimos muito sobre aquilo que vimos, sobre aquilo que queríamos fazer, e fomos fazendo vários exercícios de criação e de criatividade, e fomos percebendo que também havia pontos em comum, ou seja, pontos a que parecia que nós tocávamos sempre de alguma forma. E então é daí que eu também parti para, de alguma forma, ok, eu acho que é sobre isto que nos tem parecido mais premente de se falar, então o texto vai passar por aqui. E depois era escrever e experimentar em cena. Claro. Falar em cena, que histórias é que, sem revelar demasiado, histórias é que se podem ouvir neste espetáculo? Nós temos, é muito engraçado, curiosamente, nós chegámos a um objeto que é sobretudo sobre histórias de mulheres, porque acabámos muito por ouvir mulheres, sobretudo as do centro de dia, que são mulheres mais velhas, não é? Ali na casa dos 60, 80, e que nos contam basicamente toda a sua vivência, que é não só relativa à vivência de um bairro, mas é também relativa à vivência de um Portugal anterior àquele que temos agora. E de um Portugal ainda antes do 25 de Abril. Então,
Nós falamos de coisas que nos contaram, diferentes mulheres, albergamos isso tudo na história de uma mulher, e falamos da relação, por exemplo, com pessoas exteriores ao bairro, por exemplo, nós artistas ou políticos. Falamos da relação íntima das casas, como por exemplo violência doméstica e alcoolismo, e falamos também da ideia de privilégio. Ou seja, o que é isto de não começamos todos na mesma casa de partida, não começamos todos com as mesmas possibilidades. E depois falamos também de uma história de amor que acaba num suicídio. E isto são tudo histórias que nos contaram. Ok. Queria que nos falasses um pouco da decisão de colocares uma personagem velha, a Amélia, ser interpretada por uma jovem. Eu acho que foi porque nós tivemos um encontro com uma senhora do centro de dia que eu acho que ela nos inspirou assim a todos, ou seja, a história de vida dela, a força dela. Era uma mulher que criou 3 filhos e depois ainda criou mais um outro, uma mulher que cegou, uma mulher que recebia muito pouco ao longo de toda a sua vida e que teve sempre uma abordagem para com a vida muito, ela era uma pessoa muito engraçada. Então ela contou-nos assim estas histórias horríveis, ou pelo menos de uma densidade emocional muito, muito grande, com muito humor, e assim com muita leveza. Eu acho que isso nos inspirou de tal forma e nos marcou também de tal forma que acabámos por basear a base da estrutura narrativa nesta ideia de pessoa que é uma mulher e que é mais velha. E como é que correram as apresentações no Porto, nomeadamente vocês apresentaram mesmo no bairro da Pasteira, é verdade? Sim, apresentámos lá. Correram bastante bem, tivemos assim um feedback muito interessante. Nós tivemos uma ligeira questão que foi, portanto nós íamos apresentar num dia, mas houve agora por causa dos Covid, houve um ligeiro problema burocrático, então a estreia teve de ser adiada. Então nós acabámos por não ter tanta gente do bairro como nós queríamos, que era por isso que nós estávamos a fazer o que estávamos a fazer. Mas tivemos algumas pessoas e as pessoas, pelo menos o feedback que nos deram foi que se identificavam muito com aquilo que tinham acabado de ver. E depois também tivemos feedback de pessoas também que não são de lá e que acabaram por se identificar muito com... Lá está, acho que tem a ver com esta coisa que nós, de alguma forma, frisamos ou enquadramos, que tem a ver com esta idade entre os 70 e os 80, porque havia muita gente que nos dizia era como se eu estivesse a ver a minha avó. Então acho que no geral o feedback foi, nós ficámos muito, muito, muito felizes e muito orgulhosos. Bom, olha, ainda bem, e agora para Lisboa também se espera boas reações, espero eu. Sim. Na documentação do espetáculo eu li uma frase que diz que Parallax é, acima de tudo, a tentativa de tornar visível aquilo que por vontade ou imposição se esconde do nosso olhar e nos parece invisível. Conseguiste fazer isso? Eu acho que em alguns momentos conseguimos fazer isso. Claro que queremos sempre fazer mais, não é? Queremos sempre fazer tudo, mas acho que, ou seja, nós estamos a falar de um território, e não é só de um território, nós estamos a falar de problemas que são problemas que estão quase à margem, ou que são uma franja de coisas para as quais nós não olhamos todos os dias. Então era isso que nós também queríamos visibilizar, mas sem que fosse também, por exemplo, muito pesado ou demasiado sobre aquilo que é mau. Eu, por exemplo, há bocado estava a dar alguns exemplos dos episódios que temos, mas na verdade também temos episódios muito bonitos sobre a vivência no bairro e como é que é crescer num bairro e ter montes de amigos e ter uma rede familiar e uma rede de ajuda que, por exemplo, eu se calhar nunca tive isso, ou deixar os miúdos a brincar lá fora e poder deixá-los à vontade, porque há sempre quem olhe por eles, porque toda a gente se conhece e toda a gente é muito próxima uns dos outros, ou também imaginar o que é que aquelas pessoas, a partir daquilo que nos disseram, gostariam de ter sido. E então
acho que nesse sentido conseguimos sim visibilizar alguma coisa, mas é sempre muito limitado, e fazer espetáculos é sempre, ou seja, é muito mais rico todo o processo pelo qual nós passamos a pensar e a estar lá, do que o resultado final, mas isso já sabe, é sempre assim. Inês, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Obrigada, Pedro, igualmente.